Continue orando no Espírito. Deixe o Espírito Santo fluir pela sua oração nessa hora. Este santuário que hoje nós celebramos a sua dedicação está consagrado ao Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Mas também no seu estatuto de fundação está escrito que aqui é um lugar de encontro pessoal com Jesus e de batismo no Espírito Santo. Está impregnado aqui neste templo, neste santuário, essa graça. Sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo. E eu quero pedir essa graça sobre a sua vida, você que está aqui. Eu quero pedir que você agora experimente o dom, o compartilhamento do Espírito Santo na sua vida. O Senhor conhece o seu coração, sabe da sua real necessidade nessa tarde. Mas o que nós mais precisamos é do Espírito Santo. E o Pai não pode negar. Por isso aqui é a casa do batismo no Espírito Santo. O Pai não pode negar. Foi isso que Jesus disse. O Espírito Santo aos que o pedirem. Se você deseja do mais profundo do seu coração uma experiência com o Espírito Santo, se abra agora. Deixa o Espírito Santo agir, operar, batizar, renovar a sua fé, reativar em você a fé, a esperança, a caridade. Permita-se alcançar nessa hora, pela graça, pelo poder, pela unção, pela força do Espírito Santo. Deixa queimar de novo no seu coração o ardor, o desejo da presença do Senhor, mas também o clamor do Maranata, do vem, Senhor Jesus. O Espírito e a esposa dizem vem. Ora vem, Senhor Jesus. Nós te desejamos, nós te queremos. Jesus, que a promessa feita ao Senhor e registrada por João, eu vos tenho falado dessas coisas, estando ainda convosco. Ora, o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Faz agora, Espírito Santo, em nós essa obra que é própria do Senhor, de recordar. Faz agora esta obra, Paráclito, sobre a nossa vida, nos ensinando tudo e recordando tudo o que Jesus disse. Faz com que o nosso coração se abra e acolha e viva aquele que é o projeto, aquela que é a vontade do Senhor a nosso respeito, nesse tempo de advento, nesse tempo em que nós somos chamados a nos preparar para o Senhor que virá no Natal, mas também que virá na sua segunda vinda. Então realiza em nós essa obra, Espírito Santo. Diga comigo, obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Porque eu acredito que a promessa se cumpre. O Senhor não pode negar o Espírito Santo. O Senhor não pode negar o Espírito Santo a quem o pedir. E eu acabei de pedir. E eu acabei de orar. E eu sei que eu recebi o Espírito Santo. Muito obrigado, Pai das misericórdias. Muito obrigado, Pai Deus das de toda misericórdias, consolação. Deus de toda Muito consolação. obrigado. Muito obrigado. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde. Seja bem-vindo à Canção Nova, ao Santuário do Pai das Misericórdias. Aplauda quem está aí do seu lado, porque está aqui. Que bom nós nos encontrarmos aqui nessa tarde. Nós estamos vivendo esse dia de uma forma diferente. Os acampamentos, os encontros na Canção Nova sempre começam ou na sexta-feira à tarde ou à noite, mas porque nós teremos ordenação no domingo, então nós começamos antes, começamos sexta de manhã, então já é a terceira pregação de um encontro que nós iniciamos chamado Maranata, onde nós refletimos nesse tempo do advento sobre a vinda gloriosa de Jesus, porque isso faz parte do carisma Canção Nova. O nosso fundador, o Padre Jonas, disse que a finalidade da Canção Nova é preparar um povo bem disposto para a segunda vinda de Jesus. Por isso que ou santos ou nada. Esse é um lema que o nosso pai fundador sempre pregou. Eu quero convidar você, se você tem a palavra aí, a abri-la. E abrindo a palavra, você vai pegar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus, no capítulo 24.
Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 32. Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 32. Da parábola da figueira, aprendei a lição. Quando os seus ramos vicejam e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Vós, do mesmo modo, quando virdes todas as coisas, sabei que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade eu vos digo, não passará esta geração até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Ora, quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, mas somente o Pai. Versículo 42. Vigiai, portanto, porque não sabeis em que hora virá o vosso Senhor. Sabeis, pois, isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, pois na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. Palavra da salvação. Veja bem, o Senhor, Ele vai fazer uma revelação aqui que precisa ser muito bem compreendida por todos nós. Amém? Ninguém sabe a hora e nem o dia que Jesus voltará. Amém? Nós também não sabemos a hora e o dia que o Senhor nos chamará para a nossa Páscoa pessoal. Você sabe o dia que você vai morrer? Não, nós não sabemos. E a dinâmica de Jesus, de agir assim para conosco, é porque Ele quer que nós estejamos preparados sempre, todos os dias. O Padre Jonas sempre nos ensinou, quando pregava sobre esse tema da escatologia, da vinda gloriosa de Jesus, que nós temos que viver hoje como se Jesus fosse voltar hoje. Não é para nós vivermos aterrorizados, amedrontados, ansiosos. Não, é para nós vivermos preparados. Porque nós não sabemos em que hora virá o Senhor. Ah, Padre, Jesus vai voltar na nossa geração? Eu não sei. Amém? E nem posso chutar. Porque a própria palavra nos dá essa direção. Jesus está dizendo, não ora. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, mas somente o Pai. Diga comigo, eu quero estar preparado. Agora, essa parábola que Jesus conta da lição da figueira, ela nos diz algumas coisas importantes. Veja só, quando os seus ramos vicejam e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Então ele está falando aqui que na videira existe um sinal. Quando você vê os ramos brotar, você já está vendo, já está percebendo que os frutos vão chegar, estão perto. E aí ele vai dizer, vós, do mesmo modo, quando virdes todas essas coisas, sabei que o Filho do Homem está próximo, às portas. Então, que todas as coisas são essas? São os sinais. Jesus, ele não disse que o dia, a data, mas ele deixou o quê? Sinais. Isso é muito importante. Nós precisamos estar atentos aos sinais. Então nós vamos tratar um pouco nessa tarde sobre os sinais dos fins dos tempos. Até para que a gente possa estar despertado, atentos, vigilantes. E aí ele diz, em verdade eu vos digo, não passará esta geração até que tudo isso aconteça. Talvez você possa dizer assim, mas padre, os apóstolos não morreram? Aquela geração não passou? Vamos entender aqui a geração. Esta geração é a última. E o que é esta geração? A geração que começa a contar a partir da encarnação do Verbo, que nós vamos celebrar no Natal. Então, esta geração, a última geração, esta é a última geração. Se ela vai durar 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos, 10.000 anos, nós não sabemos. O que nós sabemos é que Jesus disse que nós precisamos estar preparados. E aqui é um segredo de santidade. Os estudiosos, quando eles estudam uma história da igreja, especialmente a história da igreja vinculada à realidade da igreja primitiva, do início do cristianismo,
Os estudiosos, especialmente tem um que eu gosto muito da história da igreja escrita por ele, chamado Daniel Hopes. Ele vai dizer assim: a santidade vivida em alto nível pela igreja primitiva está vinculada à expectativa que eles traziam no coração da vinda gloriosa do Senhor. Eles viviam todos os dias como se o Senhor fosse voltar naquele dia. Lembra que o Padre Jonas nos ensinou isso? Viver todos os dias esperando o Senhor. Então, nós estamos na última geração. Essa é a última geração. Não passará esta geração sem que tudo isso se cumpra. Diga comigo, nós estamos na última geração. Agora diga mais ainda, nós estamos nos últimos tempos. Nós estamos na última hora. Amém? Vamos lembrar do que Pedro ensinou. Para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, trazendo isso ao nosso coração, tendo isso presente, não é? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Os sinais que a palavra de Deus nos traz devem ser considerados por nós, para que cresça no nosso coração a expectativa. O Evangelho de São Lucas, quando esse sermão, né, escatológico que nós chamamos, que é aqui o capítulo 24 de Lucas, o capítulo 13 de Mateus, e o capítulo 24 de Mateus, o capítulo 13 de Marcos, e o capítulo 21 de Lucas, é o mesmo sermão, traz os elementos dos sinais da vinda gloriosa de Jesus. Lucas vai dizer assim: quando virdes todos esses sinais, erguei-vos, levantai a vossa cabeça, porque a vossa libertação está próxima. O sofrimento vai acabar, o mal vai ser derrotado. Com o sopro da boca do Senhor, quando a trombeta do arcanjo tocar, o mal vai ser aniquilado, a injustiça vai ser aniquilada. E somente a alegria da presença de Deus vai prevalecer. Isso precisa fazer arder o nosso coração. Nós precisamos, quando nós ouvimos falar dessas coisas, não é ficar com medo, não. Tem medo quem não está preparado. Então vai se preparar, vai fazer um bom exame de consciência, vai se confessar, comece a rezar se você não reza, comece a ler a palavra se você não lê, comece a buscar as virtudes se você não busca, para que você esteja preparado. Veja só, a doutrina da igreja, ela vai nos mostrar exatamente isso. Primeiro, a palavra do Apocalipse vai dizer que Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Agora, quando nós rezamos o credo no domingo, né? Geralmente, ou na resta do Santo Terço, quando nós iniciamos o texto, nós rezamos a oração do credo. No artigo sobre essa dimensão escatológica, está assim: donde há de vir julgar os vivos e os mortos. O que Jesus vai vir fazer? Julgar os vivos e os mortos. Depois, no credo niceno constantinopolitano, vai nos lembrar esse credo. E de novo, esse Jesus há de vir julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim. Ou seja, acabou o reino da maldade, acabou o reino da injustiça, acabou o reino da doença, acabou o reino do mal, porque ele vem. E isso deve fazer arder o nosso coração, esse desejo de encontrá-lo. Por que Pedro desejava? Porque Pedro amava Jesus com toda a força dele e queria encontrá-lo de novo daquela maneira que ele conviveu com ele. Por que João desejava? Por que André desejava? Por que Simão, Judas Tadeu, cada um dos discípulos desejava? A igreja primitiva. Por que Nossa Senhora desejava a vinda gloriosa? Porque amava. Quem ama quer encontrar-se com o... Não é simplesmente sentimento, é aliança, é compromisso. Então, meus irmãos, vejam só, essa é a fé da igreja. Ela é fundamentada na Sagrada Escritura e no Sagrado Magistério, mas também na Sagrada Tradição. Toda a tradição, se você pegar o Catecismo dos Apóstolos, eu vou ler um trecho depois para vocês durante a pregação, você vai ver como que eles instruem os primeiros discípulos, como que eles devem viver. Chama-se Didaquê. Se você nunca leu, é bem curto, está na internet, só você procurar lá. Agora, se você gosta de livro físico, compra, tem, risca, marca, medita, é uma riqueza, é o Catecismo dos Apóstolos, é o primeiro catecismo que eles escrevem, não é? Para orientar a igreja, o povo de Deus, e lá está a orientação sobre a espera, o desejo da vinda gloriosa do Senhor. E
toda a tradição, toda a escritura e também o magistério da igreja vai nos colocar dentro dessa dinâmica da expectativa do Senhor. Essa expectativa que faz arder o nosso coração, que faz com que nós busquemos a santidade. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Vamos ver o que o autor da carta aos Hebreus vai nos orientar nesse versículo 14 da carta aos Hebreus. Procurai a paz com todos, e a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha que palavra forte. Primeiro, a paz com todos, ou seja, viver reconciliado. Na Canção Nova, nós temos como princípio de vida viver reconciliado. Não se põe o sol sobre o vosso ressentimento. E a base para que o Padre Jonas nos formasse nessa dimensão é exatamente essa. Eu não posso ter nenhum processo aberto contra o meu irmão. Se Jesus voltar, como é que eu vou conseguir resolver a situação na hora que ele vier me buscar? Ou ele vier na sua segunda vinda? Não dá tempo. Então eu preciso viver reconciliado. Eu preciso viver a partilha, a transparência, a correção fraterna. Então, vivei, procurai a paz com todos. E aí ele vai dizer, e a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Quem aqui quer ver o Senhor? Levanta a mão e diga eu. Quer ver agora? Poderia, né? O Senhor vir agora. Oh, meu Deus, seria maravilhoso. Mas o Senhor está usando de paciência para com a gente, para que a gente mude, para que haja tempo de mudança. Mas veja só, então nós só veremos o Senhor se nós buscarmos a santidade. Vamos lembrar de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então nós precisamos cultivar essa pureza no coração, essa santidade. Como que a gente purifica o nosso coração? Essa semana mesmo, anteontem ou ontem, eu não me lembro bem, eu me confessei. Fiz um exame de consciência, né? Levei um livrinho que me ajuda ali a meditar nas realidades de cada um dos mandamentos. Fiz meu exame de consciência e me confessei porque eu quero ter um coração puro. Eu quero ver a Deus. Amém? Então, eu estou em estado de graça. Eu lutei para não pecar, né? Luto para não pecar, para não cair, não é? Vai dizer a palavra que o justo peca 7 vezes ao dia, não é verdade? Mas a gente está ali na luta, pedindo a graça. Deus, me ajuda. Então, para que nós meditemos sobre os fins dos tempos, para que nós enxerguemos os sinais, nós precisamos buscar essa pureza de coração, para que nós tenhamos o entendimento, para que a nossa visão seja uma visão esclarecida. Não de apocalipsismos, não de datas igual tantos na história tentaram marcar datas e se frustraram, porque não é esse o propósito de meditar sobre os fins dos tempos. O propósito de meditar sobre os fins dos tempos é eu, a partir de agora, buscar a santidade com radicalidade, buscar a pureza, ter o coração puro para ver a Deus, para vê-lo hoje, porque tem as vindas intermediárias, como vai dizer São Bernardo de Claraval. Jesus veio a primeira vez e virá a segunda, mas existe vindas intermediárias onde Ele nos visita. E olha para quem está do seu lado e diga para esse irmão, é nós, meu irmão. Fala para ele, é nós, meu irmão. Hoje, diga para ele, hoje, eu e você estamos sendo visitados. Jesus está vindo aqui, amém? Onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, Jesus está aqui. Deixa eu te dizer, lá, ó, tá vendo aquele sacrário ali? Aquele é um sacrário. Tem a cruz e tem lá o sacrário com a uva, a folha da videira, né? Com toda a simbologia. Ali Jesus está presente. Corpo, sangue, alma e divindade no Santíssimo Sacramento. Vamos aplaudir a presença de Jesus? Então, Ele vem nas suas vindas intermediárias. Ele nos visita. Nesse encontro, nesse acampamento Maranata, Jesus está vindo ao nosso encontro. Amém? E Ele nos toca. E nós meditamos sobre os fins dos tempos exatamente porque nós precisamos estar preparados. Nos versículos que nós vimos aqui, é essa preciosa indicação que o Senhor nos dá. Viver em paz com todos. Onde está o teu irmão? Foi essa pergunta que foi feita a Caim. Caim, aonde está o teu irmão? Acaso eu sou o guarda do meu irmão? Olha, Caim, o sangue do seu irmão está clamando por mim. Então, a paz com todos, viver reconciliada, a correção fraterna. Não é sobre... Gente, aprenda uma coisa, perdão, reconciliação, não é sobre ter razão, é dar razão para Deus.
Tem coisas que são difíceis de perdoar, mas Deus diz que nós temos que perdoar até 70 vezes? E eu vou ficar questionando? Não estou dizendo que a outra pessoa, o que ela fez, não está certo, que está bom, não. Mas porque Deus disse, eu vou diante dele e falo, sem qualquer sentimento, eu perdoo, eu libero perdão. Eu não vou ficar com o meu coração ressentido, porque não dá tempo, não há tempo para perder com ressentimento, com mágoa, porque Jesus voltará. Diga comigo, Jesus voltará. E eu não sei a hora, o dia, eu não sei. Bata no peito, eu preciso estar preparado. E o que é essa santidade sem a qual nós não veremos a Deus? O que é a santidade? Santidade é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, ao ponto de nós desprezarmos a nós mesmos, desprezarmos a nossa vontade. É viver em profunda comunhão com Deus. É buscar uma vida de oração constante, profunda, crescente. É amar estar na presença de Deus, é deixar um pouco o celular, é deixar um pouco a televisão, é deixar um pouco as distrações que querem nos roubar isso. E estar em comunhão com Deus, Santa Missa, adoração, palavra de Deus, jejum, penitência para educar a vontade, a carne, rosário, intimidade com a Virgem Maria, retiro da boa morte, me preparar para me encontrar com o Senhor, tirar tudo aquilo que é excesso da minha vida. Quanta roupa na nossa casa que a gente não usa e está lá, nas traças. Quanta coisa a gente vai acumulando. Se Jesus chegar agora e dizer, olha, eu estava com fome na presença de alguém, comida estragou na sua casa. É excessos que nós devemos tirar. Coisas exageradas que nós trazemos para a nossa vida. Como que eu quero estar preparado se ele vai, no Mateus 25, ele vai fazer lá aquele sermão falando, eu estive com fome, não me deste de comer, com sede, não me deste de beber, nu e não me vestiste, eu estava preso, não foste me visitar, doente, não foste lá me consolar. Meus irmãos, isso é sério. Olha para quem está do seu lado e diga, isso é sério. Se desapegue daquilo que é material, se desapegue. Tem muitos acumuladores na igreja, acumulando, e aquilo lá não, eu já morei aqui em Cachoeira Paulista, estou voltando a morar aqui em Cachoeira agora, no próximo ano. A minha casa é do lado do cemitério, então a janela, eu vi os túmulos, eu não vi carro, não vi conta cheia de dinheiro, não vi roupa lá, nada, ninguém leva nada. E a gente tem a tendência de acumular, de se apegar, não sabemos partilhar aquilo que a gente tem. Como que a gente está preparado para a vinda de Jesus? Ele vai chegar e falar, pelo amor de Deus, não consigo te levar, não, é muito peso. É muito peso, como é que você vai levar isso tudo? Não é? A gente, aqui na Canção Nova, a gente vive o retiro da boa morte. Todos os meses o Padre Jonas, ele absorveu isso dos salesianos, a gente se prepara para morrer. Arruma o guarda-roupa, tira aquilo que a gente não está usando e dá para alguém, manda para o bazar, dá para um pobre, faz alguma coisa. Tudo, limpa, se confessa, se prepara. Porque eu preciso estar preparado todos os dias. Diga comigo, eu preciso estar preparado todos os dias. Mais uma vez, diga, eu preciso estar preparado todos os dias. A gente precisa buscar o silêncio. A gente tem que sair da frequência do mundo. O mundo está colocando uma frequência frenética em nós. E se a gente não sai da frequência frenética do mundo, não busca mais o silêncio, a meditação, escutar a Deus, nós não vamos entender os sinais. Nós não vamos conseguir nos concentrar. O demônio está trabalhando o mistério da iniquidade para distrair os filhos de Deus, as filhas de Deus, daquilo que é essencial, daquilo que vai nos deixar preparados. E a gente não pode se distrair. Existe uma ditadura do barulho imposta no tempo em que nós vivemos. É celular o tempo todo, é mensagem. Até a pessoa tem até um propósito. Eu vou agora fazer o estudo bíblico, mas leva o celular. Aí o celular começa a tocar, mensagem. Curtiram lá o que você postou. Distraiu, já perdeu a graça. Vai para a capela, leva o celular. Distraiu, já perdeu a graça. A gente está sendo roubado de nós e Deus está sendo roubado de nós. Nós estamos sendo roubados de nós mesmos. A gente não tem nem mais tempo para olhar para nós, fazer um exame de consciência, parar diante de nós mesmos, nos olhar diante do espelho de Deus, né? E falar, e aí, você está vivendo a sua identidade de cristão? Você está vivendo como filho e tal? A gente não tem mais tempo, não consegue. E diante de Deus a mesma coisa, nós estamos sendo roubados constantemente de Deus.
por todas as distrações e entretenimentos que aqui, eu não estou dizendo que os entretenimentos são malignos, pecaminosos, não, mas tem nos roubado de Deus. Tem ou não tem? Aí quando nos rouba, se torna pecado. Não que o entretenimento seja pecado. Eu assisti alguma coisa na televisão é pecado. Mas se está me roubando de Deus, se eu depois dou desculpa, eu não tive nenhum momento com o Senhor hoje, de intimidade, mas eu tive tempo para assistir uma série de 45 minutos, peraí, meu irmão. Que desculpa você vai dar para Deus na hora que Ele chegar? Mas eu tinha direito de assistir para distrair a cabeça. Deixa eu te dizer, Jesus disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados com o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, meu irmão, minha irmã, saia da frequência do mundo. Olha para quem está do seu lado e diga: saia da frequência do mundo. Olha para quem está do outro lado e diga: saia da frequência do mundo. Pare diante de Deus todos os dias. Fala com Ele: eu estou aqui. Ontem, na verdade não foi ontem, né? Esses dias eu vi, mas o Leão XIV, nosso Papa, vindo da viagem apostólica que ele fez ao Oriente Médio, ele deu uma entrevista, e aí ele falou: vocês querem conhecer o Prevost, né, que é o nome dele de batismo, não é? Robert Francis Prevost. Ele falou assim: leia Santo Agostinho, porque ele é filho de Santo Agostinho, e leia também um livro sobre a presença de Deus, que foi o livro que marcou a vida dele. Então, o que ele fala? Ele fala que ele nutre a consciência da presença em todos os momentos. Às vezes, claro, ele faz a adoração, ele celebra a missa, ele faz a meditação da palavra, mas em todos os momentos ele tem plena consciência de que ele está na presença. Jesus prometeu em Mateus 28:20: estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. E como é que você vai querer acostumar com a presença na eternidade se você não vive na presença aqui? Na hora não tem improviso não, meu irmão. Na hora não dá para improvisar não, é a hora derradeira. Nós estamos agora no tempo das misericórdias. Reza comigo: Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Amém? Nós estamos no tempo da misericórdia, mas vai chegar o dia do juízo, da prestação de contas. Então, se você realmente fala assim: eu amo a Deus, eu quero viver na presença dele eternamente, comece agora, não espere a eternidade. Comece a treinar o seu coração à presença, a estar na presença. Para quê? Exatamente para que o nosso coração cada vez mais fique purificado. A pureza de coração, que vem pela a confissão sacramental, a castidade, a reta intenção, os relacionamentos sadios, um posicionamento ativo diante do consumo de conteúdos na internet, na TV, nas séries, nas músicas que você tem escutado. Será que se Jesus voltar, na hora que você estiver ouvindo aquela música lá no seu fone, Ele vai se agradar daquele tipo de música? Você tem que ser ativo diante das realidades e falar: não, isso aqui não serve para mim, isso aqui não diz da minha vida, eu sou filho de Deus, eu sou um cristão. Eu tenho um compromisso, eu fui ungido, eu recebi a graça de participar do reinado, do profetismo e do sacerdócio de Cristo a partir do meu batismo. Então eu não sou qualquer coisa, eu não posso consumir lixo. Você está me entendendo? Sim ou não? Eu não posso consumir lixo, e está cheio de lixo aí, músicas que são lixo, conteúdos na internet que são lixo, conteúdos de séries que são lixo, conteúdos de filmes que são lixo. Quando começou essa cultura woke a ser divulgada por Hollywood, nunca mais eu fui no cinema para assistir filme. Eu falei: eu vou pagar para ficar com esse tipo de cultura diabólica sendo aí divulgada, e eu com meu dinheiro, porque eu gosto dos artistas lá, eu gosto dos filmes da Marvel, porque eu gosto de filme de herói. Quando eu comecei a ver aquilo, os heróis começaram a ser mudados. Falei: não, com meu dinheiro não, porque eu vou ter que prestar contas também do meu dinheiro para Deus. Para que eu usei? Eu saí daquele conteúdo e estou ajudando a Canção Nova. Aí Deus vai: que legal, você está ajudando a salvar almas. Por isso que o Papa São Paulo VI dizia: quem ajuda uma obra de evangelização tem méritos de evangelizador. Um dia, os sócios da Canção Nova, por exemplo, vão chegar lá no céu, e aí Dom Bosco que diz isso, né? Quando nós chegarmos no céu, nós teremos a clareza das almas que nós ajudamos a salvar. E Dom Bosco vai dizer assim: olha, você ajudou a Canção Nova, aquela pessoa lá
estava na floresta amazônica. A Canção Nova chegou lá, a palavra tocou nela, ela foi salva, porque você ajudou a Canção Nova. Olha que coisa. Aí, na hora do seu juízo, chega lá, você financiou canais, você financiou a indústria do entretenimento para divulgar o pecado. E aí, meu irmão, o que você vai arrumar? O que nós vamos arrumar diante dele, quando nós tivermos que prestar conta? Estou falando isso tudo com muita caridade, com muito amor. Estou falando isso com muita misericórdia. Porque a misericórdia é dizer a verdade, com caridade, com amor. Nós vamos prestar contas da nossa vida para Deus. Então a pureza de coração, ela passa pelos conteúdos da internet, pelos conteúdos da televisão, das séries, das músicas que a gente escuta, tudo que denota impureza e perversidade, que vai contra a nossa fé, deve ser banido da nossa vida. Quando a gente analisa os sinais dos fins dos tempos, só vale a pena fazer, parece que o sinal da TV caiu e voltou, né? Só com áudio, né? Tá, mas está chegando aí. Você está vendo como que é a batalha espiritual? Olha do que nós estamos falando. E aí a televisão, cai, isso se chama batalha espiritual. Ah, pode ter caído a força do transmissor. Mas na hora que nós estamos tratando de um assunto tão sério, a gente não pode olhar somente para o natural. Nós temos que aprender a ter visão espiritual. Amém? Olha para quem está do seu lado e diga: está vendo? Que bênção você está aqui? Deus está colocando um povo, diga para ele, Deus está colocando um povo nas fileiras dos escolhidos para estar preparado. Ele te trouxe aqui para te treinar. Nós estamos num treinamento. Diga para ele, amém. Então, meus irmãos, aquilo que não é agradável a Deus tem que ser banido da nossa vida. Então, só vale a pena a gente analisar os sinais se o propósito for para que nós estejamos preparados. Se não for, não vale a pena. Para que você vai saber dos sinais que Jesus deixou? Então, é importante que nós compreendamos isso. Vamos lá. Afinal, quais são esses sinais? Primeiro sinal que o Evangelho de Jesus Cristo vai nos trazer. Se você quiser anotar, Mateus 24 e 25, são os 2 capítulos do Sermão Escatológico. Marcos 13, Lucas 17 e Lucas 21. Primeiro sinal que nós vamos ver é o anúncio do Evangelho a todas as nações. Está no capítulo 24, no versículo 14 de Mateus. Também está no capítulo 13 de Marcos, no versículo 10. Então, é importante que esse primeiro sinal nos esclareça que a história não caminha simplesmente para o caos. Porque isso poderia ficar no nosso imaginário. Mas a história, ela caminha para a plenitude do testemunho. Pregar, testemunhar Jesus Cristo no mundo inteiro. O Evangelho alcançará o mundo inteiro. E aí a gente vai entender que a igreja é o relógio escatológico de Deus. Quanto mais a igreja avança na evangelização, quanto mais nós chegamos em todos os povos, quanto mais nós usamos todos os meios para pregar o Evangelho, aquilo que é o primeiro sinal vai se cumprindo. O relógio escatológico de Deus, ele vai nos alcançando. E aqui existe algo. Nós precisamos fazer um compromisso com a evangelização. Seja em ajudar as obras de evangelização, como é o caso da Canção Nova, seja em se colocar à disposição na paróquia para algum serviço pastoral, seja o testemunho dado aonde você estiver, para que as pessoas encontrem Jesus Cristo. Não é por necessidade, mas é por misericórdia. Você não tem compaixão das pessoas que você vê na rua, às vezes perdidas? Você não tem compaixão daquelas pessoas que você fica sabendo que se desviaram, caíram, estão nas drogas, no crime, famílias destruídas pelo adultério? Não mexe com você? O que eu posso fazer? Eu fui pregar agora na Filadélfia, nos Estados Unidos, e o frei que me recebeu lá, Frei Diogo, um amigo querido, me levou numa avenida onde as pessoas ficam se drogando. E elas ficam como zumbis, que é um tipo de droga que atinge o sistema neurológico. Elas ficam assim, ó, nessa posição,
o tempo todo, encurvadas. Eu passei por ali com o coração quebrado, destruído. Eu falei, eu não fiz nada ainda. E olha que eu viajo quase todo final de semana, eu prego o evangelho quase todo dia, mas não fiz nada. Olha quantos jovens estavam perdidos lá, meninas lindas, rapazes lindos, homens, pais de família. Como que eu não vou me compadecer e vou fazer alguma coisa? As obras de caridade que surgiram na igreja, por exemplo, vamos pensar no Padre Léo. Por que surgiu Betânia? Porque o Padre Léo se compadeceu dos drogados, dos alcoólatras, e quis salvar, quis ajudar, abriu uma obra, fez alguma coisa, não só viu. Esses dias o Moisés Rocha, que sempre está aqui com a gente, da comunidade Filhos de São João Batista, me testemunhou como que começou o trabalho dele com as pessoas com necessidade de recuperação de drogas e de álcool. Ele estava indo para a missa quando ele encontrou um bêbado caído com a cabeça rachada. E aí ele ficou, vou para a missa ou eu cuido do bêbado? Ele pegou o bêbado e levou para casa. E aí lavou as feridas dele, deu uma camisa nova e falou, nossa, quando a minha mãe chegar em casa, ela vai me tratorar, porque ficou tudo sujo de sangue, né? E aí ele levou o bêbado até o ponto de ônibus. E aí a palavra fundante, que gera compaixão. Se você tiver uma casa de recuperação, eu vou com você, onde for, para eu me libertar desse vício. E ele não tinha essa casa de recuperação. Ali, o Espírito Santo veio e, puf, no coração dele, gerou compaixão. E aí ele já correu atrás, já foi atrás de alugar uma casa, um lugar, e ali começou todo o trabalho de recuperação, que já passou mais de 3.000 pessoas nessa casa de recuperação, nessa fazenda. Por quê? Eu não posso me conformar com aquilo que eu vejo. Eu já estou salvo, aleluia, pronto, acabou. Não. O que eu recebi de bom eu preciso compartilhar. O que receber de graça você deve dar. Testemunha. Usa suas redes sociais para testemunhar o evangelho, para postar versículo bíblico, frase de santo, para de ficar postando dancinha de TikTok que não salva ninguém. Pelo amor de Deus. O mundo está perdido. O entretenimento me distrai. Até mesmo de ter compaixão. Me distrai, vai gerando. A gente vai ficando amortecido. Vai criando uma capa de insensibilidade em nós. Porque o mundo que nós estamos é o mundo do eu. O importante sou eu. O resto que se exploda. Essa é a pregação do mundo que nós estamos. Esse é o ensinamento do mundo. Agora Jesus não. Ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para pregar para vocês aqui, eu não estou me colocando como modelo, não. Mas eu dormi 2 horas essa noite. Celebrei a missa lá em Brasília, cheguei em casa, tinha um monte de coisa para fazer, para resolver. Eu dormi, já era 1 hora. Tinha que levantar 2 e pouca para fazer barba, para não chegar aqui feio, né? Porque não ia dar tempo, porque o meu voo ia chegar lá em São Paulo, eu tinha que vir para cá. Eu ainda tinha umas coisas para fazer aqui, que não daria tempo para eu ir fazer barba. Então, cheguei e dormi 2 horas. Estou legal aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Canção Nova tem se desgastado para preparar um povo bem disposto para a vinda gloriosa de Jesus. Nós não estamos aqui fazendo da nossa vida eu não estou aqui para ser conhecido, aplaudido, para estar na televisão. Eu estou aqui porque eu tenho paixão pela salvação das almas e eu quero que todas as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. E se depender de mim, de desgastar minha vida, assim eu farei até o meu último suspiro. Agora, você também. Segura na mão de quem está do seu lado e diga, balança a mão do irmão e diga, você também. Balança a mão dele e diga, você também. O que você vai fazer? Jesus está voltando. Amém? Fala, Jesus, dá juízo para essa cabeça aqui. Amém. Depois o segundo sinal, os falsos cristos, falsos profetas. Mateus 24, de 4 a 5, versículo 11 de Mateus 24, versículos de 23 a 24 de Mateus 24, depois Marcos 13, Lucas 21, 8. Tá. Beleza. Tá, joia. Pode deixar comigo. Você só me faz sinal que voltou. Beleza?
Então, antes da manifestação gloriosa de Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, a gente vai perceber que vai mudar a realidade. Vão vir caricaturas de Cristo, de profetas. Então você que está me acompanhando aí agora pela TV, a TV caiu porque caíram todas as forças aqui em Cajueira Paulista, força que eu estou dizendo, luz, essas coisas, então saiu do ar a televisão. Nós estamos aqui falando sobre os sinais da vinda gloriosa do Senhor. Estamos falando agora sobre os falsos profetas e os falsos cristos. Tudo aquilo que promete salvação sem cruz não é de Cristo. Tudo aquilo que propõe graça sem conversão faz parte de falsa profecia, de falso cristianismo. Tudo aquilo que propõe um poder sem obediência não vem de Cristo. Amém? Então, deixa eu te dizer, sempre que se oferece essa salvação, sem uma mudança de mentalidade, sem cruz, sem doutrina, a gente tem que entender que ali existe um falso cristianismo e um falso profetismo. Outro sinal, guerras, rumores de guerra, nação contra nação. Quarto sinal, fomes, pestes, terremotos, sinais na natureza. A criação vai começar a gemer. Eu monitoro tudo isso, tá? Porque eu estudo sobre essas coisas. Se eu colocasse um número para você aqui de terremotos acima de 5 pontos na escala Richter que aconteceram nesse ano, você ia ficar impressionado. Se eu trouxesse aqui os dados de pessoas que morreram de fome nesse ano, você ficaria impressionado. De pestes que estão surgindo, não só a Covid-19, mas outras, você ficaria impressionado. Então, aqui, sinal, fome, peste, terremoto, sinais na natureza, a criação vai começar a gemer. Quem aqui é mãe, levanta a mão. Você não começou, quando estava na hora da sua filha ou do seu filho nascer, a sentir contração? Da mesma maneira, a natureza vai contrair, sentir contrações, quando o Filho do Homem estiver se aproximando. Então, a gente precisa estar atento. Quinto elemento do Evangelho que diz da vinda gloriosa de Jesus, da proximidade, a perseguição dos discípulos e o ódio do nome de Jesus Cristo. Meu irmão, a proximidade do fim, ela está ligada à conformidade da igreja aos sofrimentos, à perseguição, ao ódio do mundo para com o Senhor. Vão odiar a igreja. Então, primeiro vem a cruz, depois virá a glória. Então, a história é um prolongamento do tríduo pascal. E quanto mais estiver perto, mais nós veremos a perseguição ao cristianismo e à Santa Igreja Católica. Amém? Você já tem visto isso? Vai falar de Jesus na universidade? Vai? Principalmente nas federais, você vai ver o que vai acontecer. Não é? Então, já existe uma perseguição. O aumento da iniquidade. A maldade, vai dizer Jesus no capítulo 24, 12. A maldade crescerá tanto que o amor de muitos esfriará. Nós temos visto uma sociedade indiferente. Até a caridade a gente já não consegue mais fazer, dar esmola, porque a gente desconfia. A maldade cresceu muito. Então a gente desconfia de tudo. Nós estamos num tempo de desconfiança, porque a maldade, ela foi crescendo. E esse é um dos sinais mais dramáticos, porque não só o pecado, mas a perda da capacidade de amar a Deus e de amar o próximo. Não só o pecado, veja só, é anestesia espiritual. Não é só violar os mandamentos, mas é perder o gosto por Deus e pelo próximo. É usar de critérios que não são os critérios bíblicos. Jesus mandou dar esmola, não mandou perguntar o que aquele que está recebendo vai fazer com a esmola. O problema é dele. Amém? Não é meu. Eu fiz o que Jesus mandou fazer. Me desapeguei. Ofertei esmola. Agora, eu não quero dar nem o direito da pessoa, daquilo que ela recebeu, ela fazer o que ela quiser da vida dela. Ela é livre como você é livre, como eu sou livre. Nossa, que absurdo. Então o senhor está falando que eu tenho que financiar pessoas a beber, a fazer... Não. O que Jesus mandou você fazer foi dar esmola. Ele não falou mais nada. Tem algum parênteses lá? Não. Ele falou, você tem que dar esmola. Ele não colocou nenhum adendo, nenhum anexo. Anexo quem coloca somos nós, porque a maldade tem crescido tanto e o amor tem esfriado no coração de muitos. Cuidado. Olha para quem está do seu lado e diga, cuidado. Diga para esse irmão, cuidado. Fique esperto.
Depois, a abominação da desolação no lugar santo. Mateus 24:15. Isso aqui é o anticristo que vai sentar-se no trono de Deus. Não é? E será o templo profanado, abominado. Não é? Ele vai se colocar no lugar de Deus. Eu sou Deus, me adorem. Um falso Cristo, um anticristo. Amém? Oitavo, para terminar os sinais cósmicos e a manifestação visível do Filho do Homem. Quando começar a acontecer os sinais cósmicos, a lua escurecerá, o sol perderá seu brilho, as estrelas cairão do céu, ouvirão estrondos, o barulho do mar vai ser tão intenso que os homens desmaiarão de medo. E aí aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Qual é o sinal do Filho do Homem? Alguém sabe qual é o sinal do Filho do Homem? A cruz, ela aparecerá no céu. E ainda tem um tempinho, parece ali, no texto bíblico de misericórdia. As nações baterão no peito, arrependidas dos seus pecados. E então virá o Filho do Homem sobre as nuvens, cheio de poder e de glória. Fica de pé. Santo Tomás de Aquino, e aí eu quero concluir com isso aqui, para que a gente entenda. Santo Tomás de Aquino diz assim: muitos sinais na Suma Teológica precederão o advento de Cristo, quando ele vier para julgar, a fim de que os corações dos homens sejam conduzidos à submissão. Estes sinais, ele vai dizer, sempre existiram, mas no fim dos tempos, eles serão mais numerosos e mais intensos. Aqui está a atenção que nós devemos ter. Os sinais estão aí, todas as gerações viram, amém? Amém. Mas quando estiver na geração em que o Filho do Homem vier, eles serão mais intensos. Começa a observar todos os sinais que eu descrevi e você vai perceber que eles estão mais intensos. Com isso eu estou dizendo que Jesus vai voltar na nossa geração? Não. Eu só estou dizendo que eles estão ficando mais intensos. Segura na mão do seu irmão. Sabendo disso, fala para ele, sabendo disso, o que você vai fazer? Balança a mão dele e diga: santidade, pureza de coração, fidelidade a Deus, amor. É isso, meu irmão. Levanta a mão dele e diga: comunhão com Deus, intimidade com o Senhor, santidade. Balança a mão dele e diga que a santidade da sua vida, apresse o Senhor e Ele logo virá. Feche os seus olhos e ora comigo. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Em nome de Jesus, alcança o coração desse meu irmão com a sua misericórdia, com a sua presença, com a sua bondade, e enche o coração desse meu irmão de comprometimento, de fidelidade, de determinação em buscar o Senhor todos os dias, até que o Senhor venha, que haja propósito, que haja vida alinhada com a palavra, com a vontade de Deus, e que essa vontade do Senhor leve esse meu irmão a experimentar a santidade da vida, a santidade de vida, a santidade na vida, para que o Senhor venha e veja a sua igreja preparada, adornada, enfeitada com a santidade dos fiéis. Vem, Senhor Jesus. Maranata. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Se você deseja que Ele venha, ergue os seus braços e canta. Mas o Senhor virá, e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Eu quero ouvir a sua voz, canta. Mas o Senhor virá, canta. Mas o Senhor Ele não tardará. Que eu seja santo, que eu seja santo, 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 pois